Muito bom, muito bom. Voltamos aqui com o nosso programa e eu estou aqui na companhia do Dr. Paulo, conhecido por todos nós da comunidade, Paulinho, e diga-se de passagem, amados por todos nós. Eu quero fazer uma entrevista rápida com o Paulinho aqui e perguntar a você, Paulinho, primeiro, boa noite, né? Dá uma boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez. Paulinho, fala um pouquinho de você. Qual é a tua formação, onde você trabalha, se você é apaixonado pelo que você faz. Fala um pouquinho. Eu sou formado há 36 anos. Uau. Pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho especialização em Medicina do Trabalho e MBA em Gestão, Gestão Médica. Uau! Só que atuo como clínico geral há mais de 25 anos pelo sistema SUS de saúde. Eu trabalho em 2 postos de saúde, amo o que faço, gosto do que faço e estou ali há 25, 26 anos. Poxa vida, então você tem uma excelente formação nessa área, né? Um médico aqui da nossa igreja também, um dos, né? Nós temos alguns aqui na nossa igreja. Um abraço aos irmãos que são médicos e aqueles que também são enfermeiros, que trabalham nessa área. Paulinho, fala uma coisa, você lida lá todos os dias com gente com diversas doenças, né? Diversas patologias e tal, mas tem uma doença em especial que no passado ela deu muito problema. Hoje parece que não tem tanta gente assim enferma com ela, que é a hanseníase. Explica para a gente que doença é essa, quais são os sintomas, os efeitos que ela causa, o que ela faz na vida de uma pessoa que encontrar uma doença como essa. Muito bem. Ela foi cercada de preconceito e ainda é. Ainda é. No Brasil são acometidos 30 mil novos casos por ano. É uma doença, às vezes, de difícil diagnóstico, precoce, mas é uma doença tratável, tem cura, quando diagnosticada precocemente ou ainda que tardia, tem o tratamento e tem cura. O que nos preocupa são as lesões, que se não é feito o diagnóstico precoce, as lesões são irreversíveis. Então, vamos falar dos sintomas, né? Então, é chamada de hanseníase, ou mal de Hansen, que é causada por uma bactéria, um micobacilo, que infecta principalmente os nervos dos braços, membros superiores, os membros inferiores e face. Primeiramente, surgem lesões na pele, que costumam não ter dor no local. O que chama atenção é isso. São manchas, às vezes, esbranquiçadas ou avermelhadas, irregulares, elas não têm um formato, que são, ao toque, a pessoa perde a sensibilidade daquela região acometida, não sente frio, calor, nem dor. Então, não tem o tato, sensibilidade térmica também e sensibilidade dolorosa. E pode causar deformações no local e dor depois. Dor nos membros afetados. O Paulinho, me diz uma coisa, isso pode se espalhar, por exemplo, se ela começar no braço ou no peito, sei lá, ela pode se espalhar para o corpo todo, a pessoa pode perder algum membro do corpo, parte do corpo por causa da doença? Pode. Ela, se não diagnosticada e se não tratada, ela pode apresentar manifestações de perda, por exemplo, de lóbulo da orelha, do septo do nariz, né? Essas são às vezes cegueira, às vezes apresenta nódulos nos membros acometidos, mãos e braços, ou pés e pernas, né? Ficam nódulos, e essas lesões agora, com o tratamento, elas param. Mas se a pessoa demorar muito para fazer o diagnóstico, é uma doença interessante. Ela não mata. É isso que eu ia te perguntar, ela não mata? Não mata. Ela deforma, mutila, mas não mata. A pessoa vai morrer de complicações outras. Deixa eu te fazer uma última pergunta. A hanseníase é a mesma coisa que lepra? Tem diferença uma coisa da outra? O que você diria? É a mesma doença. Mesma doença. Mesma doença. Inclusive, a microbactéria, né, leva o nome de lepra. E Hansen, porque foi o pesquisador que
catalogou a doença e fez todo um trabalho em torno disso, né? Descobriu qual o bacilo, né? Algumas vezes está ligado ao consumo de tatu. Tatu. Tem alguém que come tatu, não, né? Algumas vezes você pode pesquisar isto. E o mais interessante, eu vou falar do contágio. Ok. Que ao começar o tratamento, ele para de se multiplicar no organismo e também para o contágio. Então, como é que se dá o contágio? É pelas gotículas de saliva ou de secreções da orofaringe ou nasal também, é que se faz o contato. Mas não é um contato, é o contato contínuo e prolongado. Sim. Então, são acometidos principalmente membros da mesma família, porque estão no mesmo espaço durante anos, e aí tem que ser feito o trabalho de investigação. Foi dado o diagnóstico num membro da casa, todos serão investigados. E uma vez diagnosticado, inicia imediatamente o tratamento, que pode levar até 1 ano, né? Mas na primeira dose já do tratamento, ele vai tomar uma medicação todos os dias. Ele já não transmite. Já não transmite mais. E a doença não evolui. Ele começou... E a doença não evolui. Mas aquilo que que acometeu ele, aquilo já está lá, você não tem como recuperar. Não tem como recuperar. Uma outra coisa que chama atenção para o diagnóstico, né, é aquela mancha que aparece na pele, você transpira o corpo todo, menos naquela região. Chama atenção. É uma coisa que aí a pessoa vai buscar auxílio. O médico é que vai dar o diagnóstico. O diagnóstico é feito através de esfregaço da região, né? Pesquisa, e é feito o diagnóstico. E interessante também que pode dar, no primeiro resultado, falso negativo. Então, uma lesão que é feito o exame e dar negativo, não se alegre, não sai cantando vitória, não. E o médico vai orientar, olha, nesse caso você vai precisar repetir o exame. Então, meu amigo, meu irmão, saúde pública. Dá uma olhadinha, se você perceber que tem alguém, ou você está passando por isso, tem alguma mancha, está insensível no local, procure médico, procure ajuda, para poder tratar o mais rápido possível. Uma salva... perdão. Importante, só o serviço público é que trata e que dá o remédio de graça, faz o tratamento de graça. Convênio pode até dar o diagnóstico, mas quem faz o tratamento e o acompanhamento é o serviço público. Por isso que eu amo o SUS. Obrigado. Ele merece uma salva de palmas, merece ou não merece? É o nosso médico, que Deus abençoe, Paulinho. Obrigado. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 5. Vamos conversar um pouquinho sobre o que está aqui a partir do versículo 12. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Acharam? Pode procurar devagar, com calma, né? Lucas capítulo 5, a partir do verso 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Até aqui por enquanto. Você percebeu a gravidade que é essa doença, né? Naquela época era muito pior, porque naquela época tinha um preconceito. Porque se a pessoa estava propensa a transmitir a doença pela saliva, e assim estando na companhia dos outros, então a pessoa não podia ficar na companhia dos outros. Havia uma lei mosaica que obrigava a pessoa a se distanciar dos demais. Ele ia para um lugar chamado leprosário. Esse era o lugar. Então, percebeu que está com lepra? Tenha certeza que está com lepra, está com mancha na pele, é lepra, tal. Então a pessoa tinha que ir para o leprosário. Caso não fosse, por onde ela andasse, ela deveria gritar: leproso, leproso, imundo, imundo. Era assim que vivia. Pergunto para vocês, isso era uma situação fácil para quem estava doente, sim ou não? Extremamente difícil. E você viu, pelo que o doutor Paulinho falou, que hoje você tem medicação e a pessoa pode ser curada até em 1 ano, né, de tratamento. Mas na época não tinha. E muitas pessoas, elas eram comidas, literalmente. Eu estou usando uma linguagem que não é do ramo da medicina aqui. Né? As pessoas eram comidas pela doença. Elas sofriam, perdiam os olhos, perdiam dedos, às vezes mãos, às vezes pé. E era essa situação. E esse homem, ele viu Jesus
Agora tem uma questão interessante. Essa história está em Mateus, também está em Marcos. E nenhum dos dois fala que o homem estava coberto com a doença. Eles apenas dizem que o homem tinha a doença, mas não diz que estava coberto com a doença. Porque será que Lucas disse que o homem, Lucas é o único a dizer, que o homem estava coberto com a doença? Muitos conjecturam que Lucas disse isso por quê? Porque ele era médico. E quando ele ao pesquisar aquela história, ele soube do que aconteceu, ele logo fez um diagnóstico. A doença dele era muito mais severa do que alguém apenas com uma mancha em alguma parte do corpo. O corpo dele todo estava coberto com lepra. Quer dizer, a chance dele ser curado ali, pela medicina comum, era zero. Para ele chegar até Jesus, ele também passou uma vergonha muito grande, saindo correndo pela cidade e se autoproclamando um sujo, um imundo. E você viu aqui, você deve entender que a lepra, na Bíblia, ela é comparada com o pecado. Não que a lepra, alguém leproso, seja um pecador, mas é que a lepra é comparada com a doença do pecado. E na época, como o preconceito aumentou demais, então eles misturavam tudo. Leproso e pecador é uma coisa só. Então se está leproso é porque é pecador. Eles misturavam tudo. Então ele convivia com a doença, que era severa, e convivia com o preconceito, que deixava a doença pior, deixava a situação pior. Então essa era a situação, o corpo todo. Diz a palavra de Deus que ele chegou até Jesus e se prostrou diante dele, e se jogou na terra, pôs o rosto na terra. Colocar o rosto na terra aqui, irmãos, tem duas explicações. Primeira delas, ele se colocou numa posição de humilhação diante do Senhor. Eu não sou nada. Segunda coisa, Senhor, se não me curares, eu vou para o pó, da onde eu vim. O Senhor é minha única e última saída, minha última esperança. Passei tudo isso aqui, toda essa vergonha, porque o Senhor é a única saída. Ele se prostrou no pó diante do Senhor. Veja que ele, quando fala com o Senhor, ele fala assim: Senhor, se quiseres. O que isso te diz? Se quiseres, tu podes me limpar. O que isso te diz? Ele tinha a compreensão clara que muita gente hoje não tem. A teologia da libertação, não, perdão. A teologia, tem um nome para isso, me fugiu agora, mas a teologia, alguém disse aqui. Prosperidade, obrigado. A teologia da prosperidade prega hoje que se você está sofrendo é porque você não tem fé. E tem muitos líderes religiosos que chegam nas pessoas, apontam o dedo assim e falam assim: olha, eu determino que você seja curada, eu mando você ficar curado. Você já viu essa cena por aí? Eu determino que saia o câncer, eu determino que saia a doença dos olhos, eu determino isso. Quem somos nós para determinarmos alguma coisa diante de Deus? Quem somos nós? Esse leproso, ele se colocou na terra porque ele está querendo ensinar para todos nós que nós somos exatamente como ele, pó. Nós não temos que determinar nada para o Senhor. Nós precisamos nos submeter à vontade e ao senhorio e ao poderio do Senhor. É por isso que ele falou assim: olha, Senhor, se quiseres, podes me curar. Mas se o Senhor não quiser, em outras palavras, né? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ele não pediu cura, sabia? O que ele pediu? Purificação. Porque se fosse cura, ele teria falado assim: Senhor, me cura. Ele falou: se quiseres, podes me purificar. Qual a lição para nós aqui, irmãos? Mais importante do que ser curado fisicamente é receber a purificação espiritual. É ser curado espiritualmente. Toda vez quando eu penso nisso aqui, eu penso em mim mesmo. Cada um tem uma história, e você tem a sua também. Mas eu não me canso, vocês vão me ouvir falar disso muitas vezes. E eu não quero perder isso que eu vou falar agora para vocês, eu não quero perder isso de vista. Na minha vida eu não quero perder nunca isso aqui. Quando eu estava naquele hospital, morrendo, como está o irmão Mariano.
Eu só não fui entubado. E o pulmão piorando. E quando o doutor Fabiano entrou no quarto, toda vez que eu ouvia a voz dele, vocês são muito importantes para a gente, viu, doutor Paulinho? Ainda mais quando o médico é carinhoso, amoroso e tem o temor do Senhor. Eu ouvia a voz dele no corredor. Ele falava alto assim, eu ouvia os passos do sapato dele pisando assim no corredor, eu ouvia. Bom, você também tem uma história linda, né? Um dia você precisa contar essa história aqui. Uma história lindíssima. E ele entrava no meu quarto, eu falava para ele assim, ainda bem que o senhor entrou aqui. É um homem de Deus. E teve uma vez que ele entrou lá, que eu falei assim, doutor, eu estou morrendo então, né? Eu estou ficando mal, né? Estou piorando. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, confia em Deus. Confia no nosso procedimento. Deus vai te tirar daqui. Pegou na minha mão assim e orou comigo. Olha que coisa. E a outra vez que me marcou foi quando ele falou assim, pastor, Deus está curando você. O seu pulmão está sendo regenerado. Falou isso para mim. Você vai sair daqui. Daqui mais uns 2 dias ou 3 você vai embora. Eu não estava nem aguentando ficar em pé. Eu até pensava, minha descrença, eu pensava assim, como que eu vou sair daqui? Se eu não aguentei andar daqui na janela, eu não conseguia andar. Ele falou, você vai embora. E quando ele me falou isso, e as enfermeiras vieram me falar a mesma coisa, eu tomei um voto com Deus lá. Eu tomei uma decisão com Deus lá no hospital. E sabe qual foi a decisão que eu tomei com Deus? Falei, Senhor, o Senhor está me deixando viver. Eu tenho amigos que já morreram por causa dessa doença e morreram nesse quarto. O Senhor está me deixando viver. Então hoje é que eu tomo uma decisão. Enquanto eu viver, todos os dias da minha vida serão gastos e dedicados na pregação do Evangelho. Todos os dias. E concluí, até vê-lo voltar e depositar nos teus pés a minha coroa. Agradecer o Senhor por 2 vezes, porque me criou, duas não mais, né? Porque me criou, me salvou e me salvou de novo aqui, ó, me deixando sair desse quarto. Esse jovem se prostrou diante do Senhor, porque ele tinha certeza que Deus podia curá-lo, ou ainda que Deus não curasse, ainda que Deus dissesse não para ele, como disse para muita gente, ele queria ter a certeza de que o coração dele estava nas mãos do Senhor. Amigo querido, você vai sair daqui nessa noite, e o mais importante para você, não é o que você vai ganhar, não é se você vai ser curado, não é se o milagre vai chegar, isso não é o mais importante. O mais importante para você, é você colocar as vidas nas mãos do Senhor e falar, Senhor, eu quero ser limpo, limpo de coração, limpo de mente. Senhor, muda a minha vida, meu coração, minha mente, as minhas ações, me faça semelhante ao Senhor. Essa é a melhor cura que o Senhor pode fazer em nós, e Ele vai fazer. Amém? Deixa eu ler com você o versículo 13. E ele, estendendo a mão, fez o que, irmãos? Tocou-lhe, dizendo, quero, filho, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu o quê? Eu posso começar de revés trás? De trás para frente? No mesmo instante, o doutor Paulo disse aqui, olha, que se a pessoa começar o tratamento agora, tomar as medicações, as drogas certinhas, ele imediatamente já não transmite mais. E a doença para de proliferar. Só que ele precisa fazer esse tratamento durante 1 ano. Aqui o que Jesus fez foi imediato. E eu quero crer que o toque de Jesus aqui, ele foi muito melhor do que qualquer droga, do que qualquer remédio, do que qualquer medicação. Muito melhor, sabe por quê? Porque quando o Senhor toca, Ele limpa o passado e limpa o futuro. Você entende? Ele pega aquilo que humanamente seria impossível e resolve. E pega aquilo do passado, e pega aquilo que humanamente seria impossível para o presente e futuro e resolve também. Deus seja louvado. A Bíblia diz que Jesus o tocou. Isso aqui para mim é uma das coisas mais lindas. Sabe por quê? Porque a lei mosaica dizia que nenhuma pessoa poderia tocar no leproso. Se você tocasse no leproso, você ia ficar tão imundo quanto ele. É por isso que ninguém tocava.
Se um leproso entrasse aqui, eu duvido alguém sentar do lado. Se fosse naquela época, né? Hoje não, hoje, eu estou dizendo naquela época. Se fosse naquela época, essa igreja naquela época, e um leproso entrasse aqui com todo o preconceito e o medo, ninguém ficaria do lado. O que Jesus faz? Jesus, ele altera a lógica da época. Jesus altera a lógica da época. Jesus altera como é que eu diria aqui? A lógica sanitária da época. E Jesus, muito mais do que tocar, eu imagino que Jesus abraça esse homem. E sabe por que Jesus toca nesse homem? Porque Jesus está fazendo ali um momento de transferência. É uma lição espiritual que Jesus está dando para ele ali, ó. Jesus está falando assim: filho, a lepra é sinônimo do pecado. Você quer ficar limpo? Então você quer transferir a tua culpa para mim. Eu vou fazer duas coisas: eu vou limpar o teu coração e vou curá-lo da lepra. Para isso eu vou tocar em você, porque você só é limpo através do meu toque. Você vai transferir a tua culpa para mim, a tua chaga para mim, e eu transfiro a cura para você e o perdão para você. Isso é transferência. Isso é transferência. Isso aqui é o mais bonito dessa história aqui. Jesus olha e ele transfere para nós aquilo que só ele pode dar: perdão, paz. E ele põe sobre ele toda a nossa culpa, toda a nossa falha, todo o nosso pecado, a nossa lepra. Ele põe sobre si. Amigo querido, você está começando a semana agora, e eu quero pedir para você, em nome de Jesus, transfira sua culpa para Jesus. Você não nasceu para viver com culpa. Viver com culpa para quê? O sentimento de culpa só põe a gente para baixo, só põe a gente no pó. Se você não transferir sua culpa para Jesus, você não vai sair do pó nunca. Você vai viver com a cara na terra. Transfira sua culpa para Jesus, para que você possa levantar a cabeça, porque é do alto que vem o socorro. Levanta os olhos para cima. Levanta a cara. Pastor, o meu pecado é grande. Ok, mas o teu pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é transferência. Você não precisa viver a vida toda se machucando com o pecado, com a culpa. Deposita isso no Senhor. E não existe nenhuma lepra, ou seja, nenhum pecado que seja tão grande que Deus não possa perdoar. E Lucas faz questão de dizer: ele estava todo cheio de lepra. Então, se você estiver todo também cheio de lepra e cheio de pecado, Deus pode perdoar, apagar e te dar uma nova vida. Amém? Deus não quer que você saia daqui com a cara no chão. Deus quer que você saia daqui olhando para cima, porque você foi comprado e resgatado pelo sangue de Jesus. Eu leio com você o versículo 14, diz assim: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra ao sacerdote, oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam a ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Eu caminho agora para o final. Qual foi a ordem que Jesus deu para ele? Vai lá para o sacerdote, vai no templo, ofereça a tua oferta por causa da cura que aconteceu com você. Sabe o que acontece, irmãos? O que Jesus fez na nossa vida, o milagre da justificação, do perdão, da salvação, isso não exclui a nossa responsabilidade. Primeiro, com as leis humanas, dai a César o que é de César. Entendeu? Não exclui. A justificação pela fé não exclui as responsabilidades humanas. Ah, você precisa pagar imposto? Paga imposto. Você precisa licenciar o carro? Licencia o carro. Precisa pagar o condomínio? Paga o condomínio. Seja um bom cidadão, porque você ser um bom cidadão, você dá testemunho do reino. Amém? Ser justificado e perdoado pelo Senhor também não exclui a nossa responsabilidade para com Ele. Nossa obediência à lei do Senhor. Nossa obediência aos mandamentos do Senhor. A fidelidade ao Senhor. Nos dízimos, nas ofertas, não exclui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A cruz do Calvário leva cada pecador que entrega a vida a Jesus a ser fiel. Todo mundo é fiel, não é para ser salvo. É fiel porque foi salvo. Veja que primeiro o Senhor não pediu para ele ir lá e fazer oferta. Primeiro o Senhor curou.
Então, depois da cura, o Senhor pede para a gente devolver aquilo que é dele. Então você entrega ao Senhor porque Ele já te curou, porque Ele já te perdoou, porque Ele já te salvou, porque Ele já te alcançou. Aí Jesus deu uma ordem para ele, falou assim: filho, agora é o seguinte, ó, vou te dar uma ordem, não fala para ninguém, ó, bico calado. Por que Jesus falou isso para ele? Parece que Jesus é um pouco diferente dos líderes religiosos que tem por aí, que dizem que curam as pessoas, né? Não parece que ele é diferente? Porque os líderes religiosos por aí, eles ao invés de falar para as pessoas não dizer para ninguém, eles fazem propagandas e mais propagandas, eles divulgam muito o que eles estão fazendo. Jesus disse: não fala para ninguém. Por quê? Sabe por quê? Porque Jesus sabia que se ele saísse falando, isso poderia atrapalhar o ministério de Jesus ali, o trabalho de Jesus. Eles poderiam tentar prender Jesus e colocá-lo na cruz antes da hora. Então Jesus disse assim: não fala para ninguém. Aí eu faço uma pergunta para você, outra pergunta. Ele conseguiu ficar calado? Você viu aqui que o povo soube e começou a ir um monte de gente até Jesus. E eu preciso dizer para você que foi por culpa dele. Ele não ficou calado. Então eu quero te convidar para ser igual a esse leproso. Sabe, você que olha para o espelho e sente que é pecador, mas sente que foi perdoado. Sente que foi alcançado pelo Senhor. Sente que foi liberto pelo Senhor. Então é o seguinte, não é hora de ficar calado, não. É hora de falar. É hora de contar para as outras pessoas o que Jesus fez por você. O quão importante Ele foi para você. O que Ele fez na tua vida e como Ele conseguiu mudar a tua vida. É hora de falar para alguém. Sabe por quê? Porque se você disser o que Jesus fez por você, se você disser para alguém, vai vir uma multidão de gente para seguir Jesus. O mesmo Jesus que você segue. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe para isso. Versículo 16 é o último versículo. Diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e fazia o quê? E orava. Esse era Jesus. Qual é a última lição? Você precisa também da solitude com Deus. Todo dia. Você precisa. Tem culto familiar? Tem, é importante. Mas você precisa de um momento, você e Deus, todo dia. Para que você fique em oração. Se Jesus, que era o mestre dos mestres, se Jesus, que era o Salvador, que é o Salvador, se Jesus, que é o Criador, se Jesus, que é eterno, é Deus, ele tinha essa necessidade de ficar sozinho com Deus, com o Pai, em oração. Você acha que nós também não temos essa necessidade? Amigo, quanto mais próximo da volta de Jesus nós estivermos, mais próximo de Deus nós precisamos estar. Amém? Quem entendeu o assunto dessa noite? Então vou fazer uma pergunta aqui, ó. Se quiser se manifestar, fica à vontade. Tem alguém nessa noite que olha para si e diz assim, ó: eu sou igual a esse leproso em termos de pecado, né? Se Deus olhar do pé até a cabeça, não aproveita nada. É só miséria. Pobre, cego e nu. Mas tem alguém assim que sinceramente nessa noite quer se jogar nos pés do Senhor e falar assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, me limpa, me purifica, me transforma, faça de mim um vaso novo. Tem alguém que quer dizer isso? Levante a mão. Amém. Fique em pé então. Deus vai ouvir a nossa voz e nós vamos começar uma semana de poder e glória. Se você se sentir perdoado, essa semana hoje você vai tomar uma decisão e vai agir com base nessa sua decisão. Qual é a ação que você vai fazer? Essa semana, escolha falar de Jesus para pelo menos uma pessoa. A gente precisa salvar o mundo todo. O mundo todo é difícil, né? Então vai atrás de uma só. Fala de Jesus. E não precisa ser chato, não. Só falar assim: Jesus te ama, e dar um abraço. Levar um pão, não é? Fazer uma oração. Isso aí todo mundo recebe. Isso aqui é fácil. Todo mundo sabe e recebe. Tem alguém que também quer ser usado assim como esse leproso foi? Ex-leproso, né? Quer? Faça a tua oração com Deus então. Um minutinho, você e Deus. Peça perdão. Peça poder.
Peça para Ele colocar no teu caminho alguém para você ajudar. Ó Senhor, Deus de amor, o Senhor ouviu a oração do teu povo agora. Nós nos lançamos em teus braços de amor, reconhecendo que em nós não há virtude, que em nós não há nada de bom, reconhecendo que tu podes nos transformar, nos curar, nos perdoar, limpar o nosso coração, expurgar o pecado de nós, e podes fazer isso assim muito rapidamente. Senhor, cura a nossa lepra, perdoa os nossos pecados e nos ajude, Senhor, com a nossa vida, com a vida que nos dás, falarmos do Senhor para pelo menos alguém essa semana. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos, para que a gente também, assim como esse ex-leproso, consiga enxergar uma multidão de gente vindo ao Senhor por causa da nossa influência. Senhor, também te pedimos mais uma coisa: ensina-nos e nos ajudes a todos os dias dedicarmos um tempo exclusivo para o Senhor, ficarmos sozinhos com o Senhor, em oração, através do estudo da palavra, do estudo da lição da escola sabatina. Dá-nos esta comunhão diária, Senhor, e ao fazermos isto, vá mudando o nosso coração, vá tirando o que é ruim e acrescentando aquilo que é bom. Salva-nos para o teu reino, que quando Jesus Cristo voltar, nenhum de nós aqui fique de fora, que nós estejamos em pé para recebê-lo, juntamente com a nossa família, com toda a nossa comunidade aqui, e uma multidão de gente que o Senhor entregar em nossas mãos para salvar. Leva-nos em paz e em segurança, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Nós te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.